Amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar convosco nesta oportunidade em dois versículos da Palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 16. Os versos são 32 e o 33, que diz assim: Eis que chegado a hora e já aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Amados irmãos, é um assunto que está em vigência nesses nossos dias atuais. São as aflições, as angústias, as agonias que muitas vezes nos cercam. E nós precisamos ter em mente as palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos quando ele estava dizendo da sua morte, do seu sofrimento, que iria acontecer com ele e que todos eles poderiam o abandonar. Ele disse: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em Jesus nós temos paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu estava no círculo da oração e vendo ali aquele número de irmãs em oração. A gente sempre vai também ajudar as irmãs e ser ajudado, porque nós precisamos muito da presença de Deus, precisamos muito de forças para vencer nos dias atuais. São muitas coisinhas que vêm às vezes para nos embaraçar, nos atrapalhar a vencer e nós alcançar o nosso objetivo. Todos nós temos um objetivo. Qual é o objetivo do crente? É os céus. Nós lutamos, nós deixamos o mundo, né? Deixamos os prazeres desta vida e abraçamos a Cristo, porque nós temos o objetivo: chegar no céu. E para chegar no céu, nós temos que enfrentar as adversidades desta vida. E há momentos que são dolorosos, né? Para a nossa vida, coisas acontecem que nós não gostaríamos de passar por aquela situação. Mas Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. E se Jesus venceu, é óbvio que nós estamos lutando contra um inimigo forte, porém, ele foi vencido. E se Jesus venceu, ele que está conosco, né? Nós não vamos perecer, porque Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus está conosco, ele é o vencedor, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o poderoso nas batalhas, né? Então, vamos viver confiante. E ele já estava prevendo o que aconteceria com os discípulos de Jesus, as dificuldades, os momentos difíceis que eles poderiam enfrentar, né? Você pode ver mesmo como morreram, a história conta como morreram os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, né? Vamos começar por Pedro. Pedro, o líder da igreja. Alguém pode pensar: mas por que Pedro é o líder da igreja? Pedro não negou Jesus? Pedro, há 3 vezes, Jesus disse: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negará. E ele negou. E depois que Pedro negou Jesus, ele pensou: agora para mim acabou, que eu me neguei o mestre. Vou voltar para a pescaria, vou abandonar tudo. E a Bíblia diz que quando eles estão lá pescando, Jesus aparece. Aleluia. E tem uma conversa com os discípulos
E Jesus sempre com o olho fito em Pedro, e ele direcionava sempre o assunto a Pedro. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que isso aqui? Ele disse: amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Depois: Pedro, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Terceira vez: Pedro, você me ama mesmo de verdade, mais do que isso aqui? Senhor, tu sabes que te amo. Pedro certamente lembrou: puxa vida, neguei Jesus 3 vezes, agora estou aqui falando te amo, te amo, te amo. Ué, ele sabe muito bem que eu neguei ele. Aí Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Se fosse eu para escolher, eu talvez não escolheria Pedro. Mas Jesus, ele olha com a ótica bem diferente da nossa ótica, né? A ótica de Deus para conosco é diferente, meus irmãos. Às vezes você, minha irmã, você que está me assistindo aí, meu irmão, pensa: puxa vida, eu sou tão fraquinha, tão fraco. Mas Jesus está de olho em você, dizendo: mas eu te amo tanto. Aleluia. Você é fraca, mas depende de mim. E quando a pessoa depende da minha ajuda, eu não negarei ajuda para ele. Aleluia. Então Pedro, ele assumiu aquela responsabilidade. Daí em diante, Pedro converteu mesmo a Cristo. A ponto que ele, lá em Roma, chegou o momento da sua execução, né? Ele foi executado ali pelos romanos. E ele então foi condenado a ser crucificado. A história diz que ele disse: então se eu vou ser crucificado, eu não mereço ser crucificado como Jesus foi crucificado, gente. Por favor, me crucifique de cabeça para baixo. E assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E aí então, Pedro está aqui cumprindo esse versículo: no mundo tereis aflição, né? O André, segundo a tradição, foi martirizado, morto na Grécia. E certamente evangelizando, né? E lá ele morreu. O Tiago, filho do Zebedeu, foi morto por Herodes, né? Capítulo 12, verso 1 a 2 de Atos dos Apóstolos. Você sabe que Tiago foi decapitado, né? O João, o irmão do Tiago, foi lançado vivo no tacho de azeite. Vocês conhecem a história do irmão João, né? O apóstolo João. Mas Deus o livrou do tacho do azeite. Não sofreu nada. Deus o livrou, né? E João era o discípulo mais novo de Jesus. Entre eles todos, João era o discípulo mais novo. E o último deles a morrer. Você sabe que João, ele morreu de morte natural, o único. Morreu de morte natural lá na ilha de Patmos. Quando Domiciano, né? Aquela perseguição contra os irmãos, e então viu que jogava João lá no tacho, o tacho não queimava, o tacho de azeite. Então disse: vamos levar para a ilha de Patmos, mas tem muita fé, que morre para lá esse velho. Mas lá o Senhor Jesus aproximou, aleluia, aproximou e mostrou para ele as visões do Apocalipse. Ele escreveu para a igreja as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E João, ele viu os grandes mistérios de Deus, coisas inefáveis. Ele era um escolhido. Jesus um dia disse para ele: olha, dentro dos que estão aqui, alguns não provarão a morte sem que veja a glória de Deus, o Filho de Deus glorificado. E entre eles são os 3 que não morreu antes de ver que Jesus transfigurou no monte, para eles verem a glória de Deus, para cumprir a palavra que Jesus falou. O Filipe, né, de acordo com as histórias, ele também morreu de morte natural. Ele foi um dos que morreu de morte natural, não sofreu assim, como João não sofreu um martírio. O Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado ao mar. Gente, naquele tempo era tanta atrocidade. A gente pega aqui as histórias, né? Que a gente acompanha, que tem muitos fatos que não estão registrados na Bíblia, mas
a história conta, né? O Tomé, segundo a tradição também, ele morreu martirizado. Entre os discípulos também o Tomé não negou a fé, né? O Tomé foi aquele que, quando Jesus apareceu lá e os discípulos ficou alegres, Jesus ressuscitou. Ele ficou assim, e disse, olha, eu não sei se vocês são crentes, né? Mas eu só acredito, gente, se eu enfiar o dedo lá, do lado de Jesus, onde aquela espadona entrou, saiu sangue, saiu água, né? Se eu ver na mão dele os sinais dos cravos, mas negócio só de vocês contar, eu já estou meio descrente. E um dia os discípulos estão reunidos, Jesus aparece entre eles, Pai, seja convosco. E o Tomé, meu Senhor, diz, para aí, Tomé. Só que você está vendo, você está crendo? Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Olha aqui o sinal dos cravos da minha mão. Olha aqui do meu lado o sinal da lança. Ô, Tomé, seja crente, meu filho, e não incrédulo. Sabe, irmãos, amigos, existem as pessoas no nosso meio, na igreja, que ele segue a Jesus, é crente, toma Santa Ceia, é uma pessoa boa, mas ele não crê muito nas coisas de Deus. Ele é um Tomé, assim, ele disfarçado. A coisa dele tem que ver para crer. Nós aceitamos Cristo pela fé, né? E sabemos que Jesus voltará para buscar a igreja. Então, nós somos privilegiados, porque não vimos, mas cremos. O Mateus, segundo a história, ele morreu também de morte natural na Etiópia, na Macedônia. Ele certamente evangelizava naquelas áreas, chegou o tempo que ele morreu. O Tiago, filho do Alfeu, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo. Você sabe que tinha dois Tiago, né? Um filho do Zebedeu e um do Alfeu, né? Mas todos eles foram martirizados. O Tadeu também ele morreu, segundo a história, em Beirute, no Egito. Não se conta como foi a morte dele, mas todos eles passaram por aflições, dificuldades, né? O Simão, o Zelote, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado do Domiciano, né? Esse homem era mau e perseguidor do cristianismo. Levantou tantos homens inimigos do povo de Deus, homens usados pela força maligna para fazer algo que a gente fica olhando assim, a gente fica até revoltado. Mas Jesus disse, né, vocês vão ter aflição. E o Judas, não o Judas, você sabe que o Judas ele se enforcou após trair Jesus. Esse aí já é uma coisa, uma consequência que ele plantou, ele mesmo colheu, né? Mateus 27, 3 a 5, você sabe que o Judas, ele, depois que ele sentiu, ele caiu em si o que a besteira que ele fez em matar, entregar o Filho de Deus, ele jogou aquelas moedas lá no templo e correu. Alguma tradução diz que ele se espedaçou no espenhadeiro, outros ele se enforcou, né? E aquele dinheiro, o sacerdote pegou, vamos fazer com esse dinheiro? Comprou um campo do oleiro lá na beira da cidade e fez um cemitério para sepultar os estrangeiros, né? E então aquele dinheiro foi empregado a benefício dos pobres. As coisas de Jesus sempre é a favor das pessoas que precisam. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. E vocês sabem que Paulo botou a cabeça no cepo, né? E nas suas últimas palavras, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Me resta agora a coroa da justiça, da vida, que não é dada somente a mim, mas todos aqueles que amarem a vida de Jesus, né? O Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna, foi apunhalado, o Policarpo, quando estava amarrado numa estaca para ser queimado. Gente, você acompanhar a história dos irmãos,
a história dessas pessoas que deram a vida, sem falar de tantos milhares de judeus, né, que foi morto por homens maus. Mas mesmo assim, há um hino que diz que nós somos a semente do sangue. Aleluia. Nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram. Tem até um hino que diz: eu sou a semente do sangue. Irmãos, aquele sangue foi derramado, foi espargindo. Crentes que foram mortos e o evangelho foi crescendo. Isso não parou. A igreja de Jesus, ela não para. Por mais perseguição que ela enfrenta, por mais adversidades, mas a igreja continua de cabeça erguida. Aleluia. A cabeça da igreja levantada para os céus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Nós vemos, meus irmãos, tantos homens se levantou contra os cristãos nessa história. E eles tiveram grandes perseguições, mas permaneceram firmes na fé. E a Bíblia diz que eles estão aguardando, aleluia, diante do trono de Deus, no paraíso. Eles estão dizendo: até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar o nosso sangue? Ele diz: mais um pouquinho, espera aí, aleluia. Mas vai chegar um dia que Deus trará, aleluia, juízo. Tudo que foi feito, tudo que aconteceu na terra, todos os homens vão te dar conta. Todos deverão comparecer ante o tribunal de Cristo, aleluia, e serão julgados pelas suas obras. Meus irmãos, meus amigos, vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que é certo, vamos falar a verdade, vamos viver a verdade, vamos amar, perdoar. A gente tem que pedir graça a Deus para perdoar. Tem tanta gente que é má, pessoas que desejam fazer o mal para você, desejam ver você arruinado, mas abençoa. Jesus diz: abençoai os que vos perseguem. Oh, glória a Jesus. Jesus nos deu exemplo, né? Na cruz do Calvário, ele lá sendo pendurado, crucificado, ele diz: Pai, perdoa este povo, porque ele não sabe o que faz. Portanto, meus amados irmãos, vamos ficar com a palavra de Jesus Cristo, né? Que nós acabamos de ler. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aleluia. Para que tenhais. Em Cristo nós temos paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Meu irmão, minha irmã, essa luta que você enfrenta hoje, essa dificuldade que você está passando por ela hoje, Jesus está velando com você. Jesus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. E ficamos com a palavra do salmista: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que a bênção de Deus, que a comunhão de Deus, que a presença de Deus seja real na sua vida. Te dê força, meu irmão, te dê força, minha irmã, para vencer esses momentos de dificuldade. Sabe de uma coisa, nós estamos esperando a qualquer momento a trombeta tocar e nós estaremos para sempre com o Senhor, cantando o hino da vitória e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, e assim viveremos uma vida de gozo, paz e alegria no reino da glória. Que Deus te abençoe e te guarda, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos.